sexto ano, estamos aqui iniciando nossa aula de língua portuguesa. Na aula passada, nós estudamos frase, tipos de frase. E hoje nós vamos prosseguir o estudo falando sobre oração e período. Esse é o vídeo 34. E eu, professora Crislândia, aguardo por você, aluno e aluna do sexto ano. Então, vamos abrir aqui a nossa aula, apresentando aqui para vocês uma tirinha, né? O personagem Garfield. O seu dono diz: já estamos juntos há muito tempo, Garfield. E ele pensa: muito tempo. Lembra dos bons e velhos tempos? Eu não os chamaria assim. Lembra quando um broto de Bruxelas ficou preso no meu umbigo? Esses são estúpidos velhos tempos. Pensa o Garfield, né, pessoal? Então, gostaria de convidar vocês para acompanhar a leitura dessa estrutura aqui, né? Esse enunciado, vamos dizer assim. Muito tempo. Quem pensa isso é o Garfield. Eu posso considerar aqui esse enunciado como uma frase, diante dos conceitos que vimos na aula passada? Sim, quando eu digo muito tempo, nessa situação aqui, nesse contexto da tirinha, é sim considerada uma frase. É uma frase nominal, porque não apresenta verbo. Se porventura eu tivesse apresentado apenas a frase, sem que vocês conhecessem a situação, esse contexto, ficaria assim um pouco incompreensível, né, de se entender. Mas, como ela foi aplicada num contexto, você entende que é uma frase nominal, tá? Aquela que não apresenta verbo na sua estrutura. No enunciado, lembra dos bons e velhos tempos? O dono pergunta para o Garfield. E nessa estrutura, eu destaquei uma palavra. Lembra, é do verbo lembrar, né? Quando eu digo lembra dos bons e velhos tempos, nessa estrutura aí, eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma frase verbal, eu tenho uma oração, ou seja, um período simples. A oração, ela é chamada de período simples. Por quê? Porque apresenta um único verbo, tá? Agora, observem aqui essa outra estrutura, né? Outro enunciado. Lembra quando um broto de Bruxelas ficou preso no meu umbigo? Observe que aqui eu destaquei duas palavras, lembra e a expressão ficou preso. Eu tenho o verbo lembra, formando aí a oração 1, e tenho ficou preso, uma locução verbal, tem valor de um verbo, formando aí a oração 2. Nesse caso, essa estrutura apresenta dois verbos, duas orações. Eu tenho um período composto. Por quê? Porque ele é formado por mais de uma oração. Então, vamos entender. A frase pode ser nominal quando não tem verbo, pode ser oração ou período simples, quando apresenta apenas um verbo, ou pode ser um período composto, quando ele apresenta mais de um verbo, tá? Apresentam dois verbos ou mais, ok? Então, vamos conceituar oração. Oração é a unidade de comunicação marcada por um verbo ou uma locução verbal, tendo ou não sentido completo. A oração marcada por um verbo ou locução verbal. Vejamos os exemplos. Olha aí. Nosso afilhado estuda português. Eu tenho um verbo, uma oração. Solange tinha saído de casa. Tinha saído, locução verbal. Equivale a um verbo, uma oração. Ando meio triste ultimamente. Ando, um verbo, tá? Uma oração. Farei um concurso do Ministério Público.
farei um verbo, uma oração. Nós temos aí, ok? Então, todos esses casos são exemplos de oração, tá? Período simples. A oração, pessoal, ela é estruturada da seguinte maneira. Normalmente, ela apresenta um sujeito e um predicado, tá? Que é um sujeito, termo da oração, que apresenta, ou melhor, que representa um ser sobre o qual se diz alguma coisa. Enquanto que o predicado é o termo da oração que contém o verbo e representa aquilo que se diz sobre o sujeito. De forma mais clara, o predicado é uma ação praticada pelo sujeito ou uma ação sofrida pelo sujeito. O sujeito é alguém que pratica ou sofre uma ação, tá? Falando assim de uma forma mais simples. Vejamos a oração. Danilo fez bonito na partida de ontem. Quando eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Fez é o verbo dessa oração. Então, para que eu encontre o sujeito da oração, eu localizo o verbo, fez, e pergunto ao verbo, quem fez bonito na partida de ontem? E aí eu obtenho a resposta, Danilo, que é o sujeito, tá? Quando eu encontro o sujeito, tudo o que resta é o predicado. Ou seja, no caso aqui, o Danilo pratica uma ação. Fez bonito na partida de ontem. Tudo que se diz sobre o sujeito Danilo é o predicado. Dentro do predicado, nós vamos ter sempre pelo menos um verbo, porque o verbo é o núcleo do predicado. Não existe um predicado sem verbo. Todo predicado apresenta um verbo, ok? Ele é o núcleo do predicado. Segunda oração. Lembra dos bons e velhos tempos? Vamos localizar o verbo. Lembra. Vamos perguntar ao verbo. Quem lembra dos bons e velhos tempos? O sujeito está escondido, né, pessoal? Está implícito. Você reconhece o sujeito pela desinência, pela terminação do verbo. Quem lembra? Ele, ela, você. No caso aí eu coloquei o você como sujeito implícito, né? Então, o que nós temos nessa estrutura? Nós temos um predicado, tá? Lembra dos bons e velhos tempos? É o predicado, porque o sujeito aparece implícito, tá? Você descobre ele pela terminação do verbo. Aí é outra estrutura de oração. E uma terceira estrutura de oração é quando nós temos, por exemplo, nevou o dia todo. Qual é o verbo da oração? Nevou. Agora, temos um porém. Nevou é um verbo de fenômeno natural. Nós não podemos conjugar. Eu não posso dizer eu nevo, tu nevas, eu nevei, tu nevaste, ele nevou. Não existe. É um verbo onde nós não podemos conjugar, um verbo impessoal. Então, o que aparece nessa estrutura? Aparece apenas o predicado. Por quê? Porque o sujeito é inexistente, tá? Quando são orações que indicam fenômenos naturais, nós temos aí um tipo de sujeito inexistente. Então, nós temos 3 tipos aí de oração apresentadas. A oração formada de sujeito mais predicado, né, ordem direta. Nós temos uma oração onde aparece o predicado com o sujeito implícito. E também podemos ter uma oração onde temos o predicado e um sujeito inexistente, ok? E sobre o período, o que é que nós temos sobre o período? É a frase organizada em orações. Em síntese, o período é a junção de frase mais oração, tá? O período pode ser simples. Quando?
quando ele é constituído de uma só oração. Por exemplo, meu cãozinho dálmata passeava calmamente pelo condomínio. Eu tenho passeava, que é um verbo. Se eu tenho apenas um verbo, eu tenho uma oração, eu tenho um período simples. O tenente Lemos transferiu-se para Recife. Transferiu é o único verbo dessa frase. Eu tenho aí uma oração, um período simples. Havia nascido em casa uma escravinha. Havia nascido é uma locução verbal. É uma expressão que equivale a um verbo. Se eu tenho apenas um verbo, apenas uma locução verbal, eu tenho o quê? Uma oração, um período simples. E quando um período é composto? Bom, o período é composto quando ele é formado de duas ou mais orações, tá? Na estrutura aparecerão dois ou mais verbos. Veja, descansei, fui à praia, visitei lugares maravilhosos. Olha aí, eu tenho 3 verbos nessa estrutura. Eu tenho um período composto. Quem é a primeira oração? Descansei. Segunda oração, fui à praia. Terceira oração, visitei lugares maravilhosos. 3 orações, período composto, tá? A outra estrutura diz: não coma bolo quente, ficará com dores de barriga. Percebam aí 2 palavras em destaque: coma, do verbo comer, ficará, do verbo ficar. Eu tenho 2 verbos, 2 orações, eu tenho um período composto, tá? E a terceira estrutura, temos: pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Percebam aí 3 verbos, 3 orações. Pegou, abriu e suspirou. Período composto. Certo? Entendido? Basicamente isso que nós temos na aula de hoje. Hora da atividade. Vamos praticar tudo o que foi aqui apresentado. Nas páginas 224 a 228 do seu livro de língua portuguesa, você encontra atividades referentes a esse conteúdo, tá? Um bom aprofundamento e nos vemos nas próximas aulas.